Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje, no dia 1º de janeiro de 2022, para falar um pouquinho com vocês sobre algumas situações que eu fiquei pensando muito, numa reflexão que essa época do ano traz, Natal, Ano Novo. A gente para refletir, a gente para analisar algumas coisas, para pensar em algumas coisas. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui dentro do contexto do Instituto para trazer para vocês um pouquinho dessas reflexões que eu acho que podem ser interessantes para alguns de vocês. E até aproveitando, esse canal ele está aí para trazer algumas perspectivas, obviamente da área da saúde, principalmente relacionados à fisioterapia, de alguns assuntos interessantes, e também para trazer algumas perspectivas e algumas visões e pensamentos, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então se você está inscrito no canal, se você gosta do canal, dá um likezinho aí, compartilhe o vídeo, por favor, ajuda o canal aí crescendo um pouquinho. Eu sou da linha do feito é melhor do que perfeito, então eu estou engatinhando nesse mundo aqui do YouTube e queria contar com a ajuda de vocês. Então compartilhe o vídeo com quem vocês puderem, dê o like, se inscreva no canal, peça para o pessoal se inscrever no canal também, que cada vez eu quero tentar trazer mais conteúdos interessantes, sejam relacionados diretamente à fisioterapia, a estudos, enfim, como também algumas perspectivas como esse de hoje, tá bom? Mas voltando no assunto, essa época do final do ano me fez pensar um pouquinho sobre algumas questões, e aí eu queria trazer para vocês coisas que aconteceram comigo durante a minha carreira profissional, que fizeram com que, obviamente, eu chegasse até onde eu estou, trabalhando como eu estou, dentro do meu propósito, dentro do meu instituto, trabalhando para mim, mas também me fizeram crescer do ponto de vista humano. Então eu vou trazer essas experiências que aconteceram comigo para vocês aqui. Muitas pessoas me disseram tempos atrás, quando eu optei em deixar as faculdades nas quais eu lecionava, para quem não sabe, eu fui professor universitário da graduação durante 14 anos. Eu sempre me dividi entre duas universidades, mas nunca deixei de clinicar, nunca deixei de colocar a mão na massa, de atender. Conciliei inclusive parte dessa vida acadêmica, de professor, com o período em que eu servi ao Exército como fisioterapeuta do Exército Brasileiro durante 8 anos, que foi um concurso que eu fui aprovado dentro da área militar do Exército. Fisioterapia, nós só temos um quadro temporário de no máximo 8 anos, que foi o que eu fiquei, não temos um quadro de carreira. Então, mesmo no Exército, eu continuei dando aula, enfim, continuei sempre com a mão na massa e no mundo acadêmico. E recentemente, ali, meados de 2019, eu pedi demissão de uma das faculdades para eu abrir o Instituto. O Instituto tem 2 anos e meio de vida, e agora, recentemente, no final do ano anterior, de 2019, a gente está indo para 22, no final de 2020, eu pedi demissão da segunda instituição que eu lecionava e fiquei o ano de 2021, agora que acabou, inteiro, diretamente trabalhando com o Instituto e saindo do meio acadêmico. E muitas pessoas falam assim, pô, Bruno, você é doido, você está deixando 2 universidades, você está deixando de ser um funcionário com 13º, com fundo de garantia e entre outros benefícios, para ser, entre aspas, autônomo, para tocar o seu instituto, para você trabalhar para você mesmo. Sim, eu fiz isso. Eu já falei algumas vezes em alguns posts, foi a melhor escolha que eu já fiz. Não porque o meio acadêmico e da graduação fosse ruim, não, muito pelo contrário. Me deu muito embasamento, é muito legal. Eu pude conviver e conhecer pessoas super interessantes, de alto gabarito. Eu pude aprender a conviver e a trabalhar em grupo, tanto positivamente quanto negativamente, onde a gente tira aprendizado também das questões negativas. Então foi muito válido, mas não estava alcançando aquilo que eu gostaria, que é o meu propósito de vida. Então eu optei em deixar para tocar o Instituto da maneira com que eu acredito. E aí, as pessoas inclusive disseram assim, você está cuspindo no prato que comeu? Não, muito pelo contrário. Eu aproveitei de toda essa bagagem também para trazer para o mundo do Instituto. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas das vezes as pessoas olham as decisões que a gente toma e acham que a gente está meio doido, que a gente está meio maluco, tá indo na via contrária. Muita gente está querendo um emprego, está querendo ser contratado, ter carteira assinada, e outros, como no meu caso, querendo ir para o lado contrário. Mas isso não se trata de loucura, pessoal, se trata de muito autoconhecimento. E eu aqui não estou sendo soberbo não, tá? O meu autoconhecimento é cada dia um pouquinho. Eu não estou aqui nenhum cara que tem um autoconhecimento, mas nos últimos anos eu tenho olhado muito para mim, para minhas questões, e eu percebi que aquele mundo acadêmico, universitário,
estava alimentando muito mais o meu ego, né, de estar ali como uma referência, como um professor, de ter um monte de aluno ao redor, do que propriamente aquilo que eu acreditava ou aquilo que eu queria fazer para a minha vida, inclusive exigindo de mim um afastamento de casa. Então eu optei em ficar mais com o Instituto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente encontra no meio do caminho algumas pessoas que estão numa determinada situação profissional, pessoal, e a gente fala assim, putz, essas pessoas elas estão aqui porque elas caíram de paraquedas. E não, o contexto desse vídeo é mostrar para vocês que as pessoas estão onde estão por merecimento. Seja numa situação boa ou ruim, elas estão ali por merecimento, porque elas buscaram por aquilo de alguma maneira, elas são corresponsáveis por aquilo. E aquela história, né, de que nasceu virado para a lua, para mim não casa. E nem aquela velha história, ele deu sorte na vida para ele estar onde ele está. Também não. Eu não acredito em sorte, ou melhor, eu acredito em sorte, obviamente, a gente precisa ter sorte, essa sorte vem muito da nossa fé, da nossa crença, mas eu acho que sorte é um misto de oportunidade mais capacidade. Então, se você tem oportunidades na sua mão e não está capacitado, necessariamente, de repente, essa sorte não vai sorrir para você. Agora, se você está super capacitado, mas a oportunidade também ainda não apareceu, de repente essa sorte ainda não sorriu para você. Então, por isso que eu acredito que sorte é uma mescla de capacidade mais oportunidade. Mas para você ter a capacitação e a oportunidade, você tem que ser merecedor disso. Você tem que olhar para você e entender que de repente a situação de hoje ela não te agrada, que você tenha coragem e perspectiva de mudá-la e de alcançar algo diferente, que é o que eu fiz. Eu deixei o mundo de ser contratado, de ser professor, para emergir ou para inserir, melhor dizendo, na questão de trabalhar para mim, de estar com o meu instituto, de fazer aquilo da forma com que eu gosto e do que eu acredito. E aí vem uma outra situação que eu queria trazer nesse vídeo, que é justamente a questão onde a gente pensa em valorização, em valor, em preço, precificação. Qual que é a diferença disso? Eu vou passar a minha visão disso. Preço e valor são coisas diferentes. Preço é aquilo que você dá por um serviço específico ou por um produto que você quer colocar no mercado. Então você pode dar um preço que está mais ou menos equiparado com o mercado como um todo, com a concorrência, com um produto similar e daí por diante. Porém, quando a gente pensa em valor, a gente tem que colocar muito mais coisas nisso. Então, preço é aquilo que você tem, no meu modo de ver, como uma base. Mas valor é aquilo que você coloca e agrega ao seu serviço, que vai fazer com que o serviço, de repente, possa ficar um pouco mais caro, entre aspas, mas que tem um significado de valorização. E é aí que está a grande chave da questão, porque o valor, nem sempre as pessoas que consomem, elas conseguem ver. Então, cabe a nós, que colocamos valor naquilo que a gente faz, mostrar para as pessoas que são as consumidoras, os clientes, os pacientes, o porquê daquele preço, o porquê daquela valorização, o porquê de repente o seu serviço está um pouquinho acima do valor ou do preço de mercado. E sabe o que passa dentro da valorização? Passa aquilo que você acredita, passa aquilo que você se preparou, se capacitou e se colocou de propósito para ofertar. No meu caso, eu não consigo discriminar a capacidade técnica da capacidade humana, então eu me propus a colocar como valor no meu serviço o acolhimento humano, a aceitação do paciente, o entendimento do paciente, a ver o paciente como um todo, a ver o paciente como um ser que está ali, não só como uma dor no ombro específica, mas que é um ser dotado de várias situações e vertentes que contribuem de repente para aquela dor estar mais aflorada ou não, ou seja, uma visão humanística, uma visão humana do indivíduo. Passa pelo valor, tudo aquilo que eu me capacitei para fazer. E eu vou mostrar para vocês depois duas pastinhas que eu tenho aqui, ó, que na verdade eu vou até mostrar de uma vez, ó. São duas pastas repletas, ó, de certificados e de produções acadêmicas e científicas, de cursos que eu fiz e que eu corri atrás para fazer. Essa é uma e essa aqui é a outra, ó. Então, se vocês repararem, aqui tem inúmeros certificados, inúmeros currículos, né, de cursos e de formações e de produções acadêmicas que eu busquei ao longo da minha vida, que contribuem para o meu valor, sim. Muitos desses cursos que estão aqui são cursos excelentes, maravilhosos, que me deram capacitação, outros nem tanto, mas nenhum deles descartável, porque
porque mesmo aqueles cursos que não foram tão bons, eles me serviram pelo menos para ver o que eu não gostaria de fazer com o meu paciente. Então agrega o meu propósito, agrega a minha intenção de ter um acolhimento humano muito mais do que capacidade técnica ou aliado à capacidade técnica, a minha capacitação profissional ao longo de 18 anos de carreira. E aqui, nesses currículos, nesses títulos, tem muita abdicação que muitas vezes o cliente não entende. São horas na estrada viajando atrás de aperfeiçoamento, atrás de capacitação. São horas e horas ficando em hotel, semana a semana ficando em hotel para conseguir me atualizar e capacitar bem. São horas de estudo, de entrega, são vários finais de semana abdicados. São vários momentos em que eu deixei de estar com a minha família, de ser mais presente na vida da minha família, no contexto familiar, inclusive na relação social com amigos, para me capacitar. Então tudo isso aqui agrega valor ao meu serviço. E uma terceira coisa, né, que além do propósito, além da capacitação, obviamente, lembra? Sorte, oportunidade mais capacidade, vem uma terceira questão, que é como você oferta o seu trabalho para a pessoa. E isso passa pelo seu local físico, pela sua estrutura física, pela sua parte tecnológica, sim, pela sua parte visual. É muito legal quando o paciente chega num local e ele se depara com um ambiente, com um consultório limpo, organizado, moderno. E passa, obviamente, dentro desse terceiro contexto, como aquele paciente vai se sentir recepcionado nesse local. Eu não estou falando de recepção não, ou de recepcionista ou secretária não. Estou falando como ele vai se sentir bem, internamente falando, estando naquele local. Você já deve ter passado por situações que você chega num local que a energia não bate, né? Que você chega e fala assim, eu acho que aqui eu virei só uma cédula de R$100 e deixei de ser uma pessoa. Ou então que aquele ambiente está meio pesado, passa por isso. E isso não depende só de mim enquanto profissional. Claro, a minha parte é importante, eu tenho que ofertar isso para o paciente, com verdade. Não pensando só no interesse comercial, com verdade, passa por mim sim, mas isso passa por uma proteção que a gente tem que ter. E aí vem uma questão que é uma dica que eu tenho que ter, a gente tem que ter uma egrégora de proteção forte, que contribui para que a gente consiga ofertar um serviço de qualidade com valor de qualidade para o paciente. Então pessoal, o objetivo desse vídeo, falando tudo isso para vocês, é que vocês, agora nessa entrada de ano de 2022, se porventura você está numa situação onde você passou como eu passei há tempos atrás, putz, parece que eu não estou muito encontrado nesse local, eu sinto que eu tenho um propósito maior para ofertar, que você tenha coragem de tomar a atitude. Só um detalhe importante, a minha mudança, né, a minha opção de deixar a parte de ser empregado para passar a parte de ser autônomo, ela não foi da noite para o dia, ela foi com muita reflexão, com muito pensamento, com muita convicção de que a partir do momento que eu tomasse essa decisão, muitos, entre aspas, amigos se afastariam, porque muitas das vezes a gente está inserido num ambiente, seja profissional, social, né, entre aspas, de amizade, onde você está ali muito mais porque você é útil do que porque você é bem quisto. Então eu sabia que a partir do momento que eu tomasse essa decisão, muitas pessoas de repente poderiam meio que se afastar, e isso aconteceu de fato. Outras pessoas poderiam me ver como uma ameaça, porque eu passaria a fazer um trabalho que alguns na micro e meso região já faziam, então eu seria mais um ofertando aquele trabalho. Então enquanto eu estava lá, eu estava sob custódia. A partir do momento que eu me libertei daquilo e optei a oferecer o trabalho, eu passei a ser, entre aspas, um possível concorrente. E aí as pessoas começaram a agir de uma maneira que o próprio caráter delas já põe para fora. Tudo isso você tem que levar em consideração. Mas repito, tenha coragem de começar, de dar o primeiro passo, de analisar, de colocar no papel os prós e contras, de ir se conhecendo, de buscar se centrar, respirar, pensar, analisar suas questões, entregar e confiar aquele ser que você dentro da sua religião, da sua crença, acredita, e principalmente a ter atitude. Nada é fácil, mas tudo é possível de ser mudado. E eu falo isso para vocês com propriedade, porque eu tomei essa atitude. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo que além de eu ter tomado a atitude de deixar 2 faculdades que eu lecionava, eu também abdiquei de 3 concursos públicos que eu fui aprovado. Eu fui aprovado em 3 prefeituras. Eu fui aprovado na prefeitura de Campanha, Minas Gerais, na mesma época em que eu fui aprovado no concurso da ESA.
Então eu optei pela ESA, que é o Exército, e deixei a Prefeitura de Campanha, onde eu podia estar lá como um servidor público. Eu fui aprovado na Prefeitura de Cambuquira, onde eu resido, e de igual forma eu optei em, à época, abdicar daquele concurso público para seguir um outro propósito, e recentemente eu fui aprovado no concurso da Prefeitura de Três Corações, também para ser um servidor público, um concurso que eu fiz anos atrás e que eu fui convocado agora, mas eu estou com o Instituto em pleno desenvolvimento, crescimento, e eu optei novamente em não assumir. Então tudo isso vem com muita bagagem, tudo isso vem com muito pensamento, autoanálise, autoconhecimento e principalmente crença naquilo que você tem e naquilo que você pode fazer, e contribui muito para você dar valor ao seu serviço. O valor do meu serviço, ele está acima de repente do mercado? Pode ser que sim. Porém, eu tenho convicção de que o valor que eu ofereço enquanto terapeuta, enquanto fisioterapeuta, e aquilo que eu entrego justifica, ou talvez inclusive esteja aquém além de preço propriamente dito do que eu posso ofertar ou do que de repente eu mereceria receber. Então fica esse vídeo aí como uma abertura para 2022. Tamo junto aqui no canal. Sempre que possível eu vou estar trazendo conteúdo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Se você teve paciência de chegar até aqui, comenta, por favor. Deixa a sua opinião. Eu quero sentir de você o que você achou de tudo isso que eu falei, tá bom? Grande abraço. Feliz 2022 para todo mundo. Que a gente tenha um ano muito próspero e que a gente faça esse ano diferente. A gente fica naquela expectativa, né? Ano novo, vida nova, mas isso passa pelas nossas decisões. Quando virou 20 para 21, eu tomei a decisão. Eu tô falando aqui um ano depois que eu fiz uma decisão acertada, muito pensada, e eu tô deixando isso como referência para que você, nesse ano de 2022, se passa por uma situação que eu passei lá atrás, opte em arriscar, opte em correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos, e lembre, sorte é oportunidade e capacidade. Capacite-se e conte com as oportunidades que a vida te entrega, e tenha crença na sua egrégora de proteção. Feliz 2022, obrigado, valeu!